Por o que está acontecendo no e-mail institucional, que a gente recebe 1001 e-mails, nada a ver, sem sentido nenhum o tempo todo. Como? O que está acontecendo no e-mail institucional, que a gente recebe e-mails aleatórios o tempo todo, a todo momento. Olha, a todo momento eu não sei. Eu notei que eu recebi um hoje de alguma coisa, agradecimento, não sei o quê. Achei bem estranho aquilo lá. É que Vocês o pessoal viram não isso? sabe usar direito, eles colocam na lista para todo o IFAR receber o e-mail, encaminha para todos os e-mails do IFAR. Isso. É alguém que tá meio. Tinha que dar uma chinelada nesse pessoal. Tem uns vétios que usam e-mail também, né? Aí o que eles fazem? É tipo o Facebook, em vez de curtir, compartilha, né? E aí deve ser alguma coisa nesse sentido, sei lá. Eu me inscrevi naquele negócio de... aquele que eles fizeram de formação, não sei o quê. E aí eu me inscrevi só naquela que os pais tinham que assistir, assim, tipo, só pra dizer que tinha me inscrito em alguma coisa. Aí esses dias tinha gente brigando no e-mail, que tinha umas pessoas que tinham assistido todas as coisas e preenchido umas presenças lá e não tinham ganhado o certificado. Sim, Aí eu vi aquilo. Responder a mensagem direto pra pessoa, ia lá e respondia pra todo mundo. Aí estavam brigando, aí tinha uns que respondiam, os outros diziam assim, por favor, responda só para a pessoa interessada, não sei o que, não sei o que. Tava bote engraçado. E tem outro que eu acho que vocês devem estar recebendo também. Deixa eu ver se eu acho aqui. É do campus São Borja, se eu não me engano. Sim, Ninguém aguenta mais o Cinecampus São Borja. É Cine não sei o quê. Cinecampus. Cine Campus? É. Pois é, se é Cine Campus, por que não, né? Meu Deus do céu, e aí eu tenho acesso eu tenho acesso a 3 e-mails institucional, um da CPPD, o meu e outro, enfim, outra comissão lá, enfim. E aí eu recebo a notificação no celular dos 3 e-mails daquele negócio lá. E geralmente eles mandam 2 e-mails por dia, né? Nossa, aquele lá é muito chato. Eu já botei, inclusive, para spam, mas quando eu vejo, estou recebendo de novo aquilo lá. Hoje a gente recebeu atenção. Obrigado pela sua atenção. E provavelmente foi um aluno que mandou e eu fiquei pé da vida, porque agora eu recebo 5 e-mails respondendo o e-mail, atenção, obrigado pela sua atenção, de pessoas dizendo, por favor, o que é isso? Me explique, por favor, fale com outra pessoa. E eu Sim. pelo amor de Deus. Isso aí eu vi hoje, tava bem estranho. A pessoa tava meio perdida, parece que começou a mandar e-mail na altura do campeonato, ficou meio sem. Não dá para entender o que é, né? Olha o meu companheiro de aula aqui, ó. Que amor. Ótimo. Que lindo, professor. Que lindo, professor. Qual é o nome dele? Fred. Que fofo. Né, Fred? Vamos lá então, pessoal. Estão ouvindo? Parece que ficou tudo silenciou tudo aí. Sim, tá bem bom o teu áudio. Ok. Vamos lá então. Não compartilhou a tela ainda não, né? Não. Okay. Agora foi. Então, pessoal, a ideia dessa aula de hoje é nós falar aí sobre essa parte de recálculo, né, de fundações. Como eu já falei, a gente já vem, de certa forma, falando nas aulas no decorrer do semestre, porque, queira ou não, quando a gente fala estabilidade de solos e fundações, diretamente a gente tem que abordar essa questão de recalque, que é, assim, principalmente para edificações, é a parte mais pertinente, digamos assim, da disciplina, é a questão da deformação do solo. É a questão da resistência do solo, é a questão da deformação dele, e a questão do recalque, que está relacionado tanto à resistência quanto à deformação do solo, né? Qualquer dúvidas ou contribuições, enfim, de exemplos, podem ir chamando.
Aqui que eu falei sobre o exemplo do prédio de Santos, né? Dos prédios, isso, claro, os prédios mais antigos, né? Que o pessoal analisava a camada, vamos chamar superficial, mas não é tão superficial assim, que nessa representação aqui, se vocês verem, é cerca de 12 metros de aquela primeira camada que nós temos ali em cima. Ó. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Inicialmente, quando não se tinha o conhecimento, né, desse problema do solo de Santos, as análises eram feitas, né, nessa camada superficial aí, e dizia, não, ali existe uma camada de solo, uma areia, né, resistente, que pode ser, é suficiente essa resistência para acomodar certas edificações, enfim, não precisa fazer estacas, né? Aí faziam os prédios com sapatas. O que aconteceu é que nessas camadas mais abaixo, que nem essa aqui, ou até mesmo essa outra em amarelo, o solo tinha bem menos resistência que a camada superficial, essa camada de 12 metros. E como vocês viram, a gente já viu em outras aulas, vocês lembram dessa questão aqui, ó, do fenômeno do bulbo de tensões? Sim. Pois é. Então, não basta eu conhecer a resistência do solo na base da sapata. Eu tenho que conhecer a resistência do solo aonde esse bulbo de tensões está atuando. Então, se o solo aqui onde o bulbo de tensões atua não tem uma resistência adequada ou ele é muito deformável, acontece que a edificação vai recalcar. Ela vai inclinar, tá? É o que seria o recalque diferencial, daí ou ela vai descer como um todo, como um corpo rígido, daí é o recalque, recalca integralmente a edificação, tá? Pior ainda, tá, pessoal? Numa situação como essa daqui, aqui até que tá longe, tá, no exemplo, mas ocorre em edificações, caso elas estejam mais próximas. Esse aqui não seria um exemplo adequado para isso, mas eu vou forçar aqui um pouco o bulbo, só para a gente fazer o entendimento. Quando tem edificações muito próximas, que esses bulbos se tocam, essa parte aqui do solo fica muito fragilizado. Então, quando a gente analisa lá aquela questão, lembra que lá nas aulas, logo no início ali da parte do ensino remoto, a gente fez um dimensionamento de sapatas, lembram? Que era utilizado a tensão admissível para mim saber qual que era a área da sapata que eu precisava para determinada carga da edificação. Aí que tá. Eu tenho uma tensão admissível nesse solo aqui, né? Que eu sei. E eu tenho uma carga que está sendo aplicada desse prédio. Agora, quando eu tenho os bulbos se conectando aqui, ó, o que vai ocorrer? Eu tenho essa carga da edificação que está sendo dissipada no solo, ela está sendo duplicada nesse ponto aqui. Então piora ainda mais, tendo em vista que embaixo ali eu tenho um solo pouco resistente. Aí por isso que os prédios tendem a fazer a sua inclinação para o lado que eu tenho outro prédio próximo, digamos assim. Dificilmente isso ia ser contrário. Entendeu? Digamos que eu tenho casas pequenas aqui, ó. Então, não vai ocorrer desse recalque ser para cá. Porque essa conexão ali, digamos assim, dos bulbos não ocorre. Porque eu tenho menor carga, né? Entenderam isso? Sim. Ok. Professor, Oi. aqui aparece 3 camadas de solo, né? E aí aparece Sim. que meu bulbo de tensões vai da primeira até, tipo, metade da segunda camada. E ali do lado parece que hoje eles usam estacas acima de 50 metros. Isso. O senhor disse que o solo que está abaixo do bulbo de tensões, ele não faz muita diferença. Abaixo do bulbo, não. Tá.
Então, no caso, eles usam essas estacas só porque todas essas primeiras camadas do solo, tipo, sem contar a primeira, a segunda e a terceira, elas são muito frágeis, é isso? Isso mesmo. Tá. Aí o que acontece? Pode concluir teu Não, questionamento. eu só ia perguntar, tipo assim, se a primeira e a segunda camada do solo fossem, tipo, camadas mais fortes, que é onde pega o meu bulbo de tensões, e a terceira fosse uma camada deformável, não faria diferença? Tipo, ela não se deformaria mesmo assim, porque o bulbo de tensões não chega até lá embaixo, é isso? Isso, perfeito, isso mesmo, bem isso. Tá, daí eu Bem poderia isso. fazer sapato igual. Aí poderia fazer sapato igual, exato. Aí o que acontece? Isso porque essa dissipação dessa carga da edificação não vai chegar até ele, entendeu? Então não faz diferença. O grande problema é que essa segunda camada de solo não tão resistente assim ainda estava na altura dos bulbos de tensões das edificações mais altas, dos prédios, né? Aí o que foi feito? Depois que identificaram esse problema, que é um problema generalizado lá das camadas do solo de Santos, eles então identificaram e definiram que as edificações lá têm que ser com estacas. Tem que ser com estacas e tem que chegar até a camada mais inferior, até a camada onde que eu encontro rocha. Porque até mesmo essa camada aqui, amarela, ela é uma areia, mas ela é uma areia de pouca resistência. Tá? Aí eu tenho que fazer estacas profundas, estacas acima de 50 metros, pelo menos, para acomodar essa carga, né, da edificação. E eu lembro vocês que, se vocês, outra aula também que a gente já viu, que qual a diferença entre uma sapata e uma estaca? Além da questão da profundidade. A forma de pesar o peso. Base e a estaca pelos lados. Exatamente isso, Júlia. Exatamente isso, perfeito. Então, se eu tenho um solo com pouca resistência aqui, eu não posso descer essa estaca, mesmo que ela seja profunda até aqui mais ou menos, não vai ser suficiente também. Apesar dela ter uma profundidade imensa, eu não vou conseguir dar conta dessa carga só pela lateral dela. Por isso que eu tenho que descer com ela até a parte onde eu tenho pedregulho, né? E aí essa estaca vai estar atuando também, e quando eu comentava com vocês que predominantemente a estaca, ela transmite a carga para o solo pela lateral, ou seja, o termo técnico seria pelo fuste. Nesse caso aqui, ela foge um pouco dessa regra, que a principal transmissão de carga dela aqui acaba sendo pela ponta, porque ela está em contato com a rocha. Não que ela não tenha uma transmissão de carga aí no solo pelo fuste, mas ela continua sendo a principal na parte onde encontra a rocha, devido a esse problema sério que tem no solo lá de Santos. E eu digo o exemplo de Santos porque é o mais próximo da gente, na verdade, né? Mas aí existem outros solos com esse problema. No México, na cidade do México, ela recalca, se eu não me engano, no tempo à frente ali em algum slide eu comentei sobre isso, recalca em torno de 7 a 8 centímetros por ano. A cidade inteirinha. Então, é um problema do solo lá também. Não é o mesmo problema do solo de Santos, mas é outro tipo de problema que tem lá. Torre de Pisa, também teve outro problema no solo lá. Diferente desse aqui, mas também foi. Então, essas análises de recalque, elas não se devem à fundação, tá, pessoal? Eu tive problema de recalque na minha casa. A minha casa deu uma trinca no canto porque e daí foram analisar, fazer um laudo para verificar o que foi, e deu que o problema lá foi recalque diferencial, ou seja, um lado da casa baixou mais que o outro, ou um lado baixou e o outro não. E aí, vocês vão dizer que é um problema de fundação? É um problema da sapata? Não, não é um problema da sapata,
É um problema do contexto, do solo e da fundação. Ou seja, o solo tinha pouca resistência para aquela fundação que foi usada. Se o solo fosse adequado, tivesse uma resistência adequada, a sapata estaria ok, estaria certa. Por isso que é interessante fazer ensaio da SPT. Aqui em Santa Rosa, acho que eu já comentei com vocês, inclusive teve o caso de uma casa que caiu, né? Eu acho que até mostrei imagem para vocês, não lembro. Tem reportagem aí no jornal da região. Então, não é algo assim que seja, isso não acontece aqui em Santa Rosa. Ou isso não acontece aqui, sei lá, em Santo Cristo, não sei onde vocês moram. É algo que pode acontecer. Pode ser um defeito do solo e isso em qualquer região pode acontecer. Por isso que, por vezes, é interessante, na construção de uma casa, ter o ensaio da SPT, que não é um ensaio caro, tá? Professor, Oi. nesses casos dos prédios de Santos, a partir de, tipo, quantos andares, quantos andares precisaria ter essas estacas? Tipo, uma casa normal poderia ter uma sapata, ela vai precisar dessas estacas também. Não, uma casa normal pode ter sapata lá sim, Antônio, é tranquilo. Pode ter. Porque aí ela vai ter, por exemplo, digamos uma sapata de 1,5 por 3, por exemplo, tá? Aí o bulbo de tensões, ele atinge 2 vezes a menor dimensão da base, né? Então, se eu tenho 1,5, esse bulbo de tensões, ele vai chegar no máximo a 3 metros de profundidade, tá? A 3 metros além da base, né? Ou seja, digamos que eu sentei a sapata a 2 metros da superfície, mais 3 do bulbo de tensões, eu vou estar com 7 metros de profundidade. Então, aquela primeira camada de areia resistente ali, ela tem 12 metros, aproximadamente. Claro que seria interessante fazer uma análise do solo, uma SPT, para verificar exatamente onde eu estou fazendo a casa, para ver se não vou ter problema. Se eu tenho essa camada de 12 metros, entende? E aí, mas assim, casa normal não teria problema lá, tá? São só prédios aí de 4, 5 pavimentos, coisa parecida, que representam uma carga significativa para o solo de lá. E aí é melhor ter esse cuidado. A Laura pediu no chat se o prédio atrás do Nacional tem recalque. Porque ela disse que dizem que fica chacoalhando. Era um novo prédio, daí meu pai fica comentando que ele é meio torto, porque ninguém mora lá e todo mundo que mora fica reclamando que ele no solo não parece que tá, vamos dizer, bem firme. Ele tá meio solto. Nossa, não sabia, não conheço. Eu teria que ver, enfim, para dar algum chute, assim, porque a análise de fato tem que fazer um laudo, né? Para verificar o tipo de fundação, o tipo de solo que tem ali, não é chegar e dizer o que é, né? Mas é estranho, não deveria fazer isso. E é um prédio consideravelmente alto, aquele prédio lá, né? É, e novo ainda, bem bonito o prédio. Sim, sim. Então, pode ser problema de fundação, sim, pode ser. Já está mais comprovado que eu não sei se tipo aquela casa, por exemplo, que teve problema de recalque aqui, então já está mais do que comprovado que o solo apresenta alguns comportamentos inadequados, digamos assim, em algumas regiões da cidade, né? Então tem que tomar cuidado. E aí, por isso, a importância do ensaio do SPT, para, de fato, definir as sapatas e fundações, enfim. Aí aqui eu trouxe de novo, pessoal, acho que alguém ia falar? Tuane, pode falar. Agora me bateu uma dúvida. Minha avó mora perto do rio. E a casa dela, por algum motivo, nunca teve problema nenhum. E ela é muito antiga. Então eu queria saber se, tipo, porque na minha cabeça faz mais sentido um solo perto do rio ser mais maleável, né? Mas aparentemente não. Ou seja, tipo, o solo do lado do rio, ele é mais forte ou não? E por quê? Olha, o solo, de certa forma, qual que é o problema principalmente, ela é uma casa que ela tem, né? Não é um prédio, por exemplo. Então, uma casa, ela tem uma carga menor no solo, né? Ela representa uma carga menor. E muito provavelmente essa casa, se tem um certo tempo de construção,
ela foi feita com alicerce, que chamam, que é aquele viga baldrame no chão. Nem sapata não tem, né? Provavelmente, tá? Mas pode ter sapatos também que é a mesma ideia. Qual que é o grande problema do recalque, tá? Existem dois tipos de recalque, dois tipos principais, tá? Que é o imediato, que é quando tu tá construindo, esse recalque já ocorre, tá? E isso, em toda construção, vai ter recalque, tá? A não ser que vocês construam uma casa em cima de uma laje, porque se construiu em cima do solo, alguma coisinha ela vai recalcar, tá? Esse é o recalque imediato. Outro tipo de recalque, o mais perigoso e o mais difícil de definir qual que é a quantidade que ele vai ocorrer, é o recalque por adensamento, que chama, tá? O que é o recalque por adensamento? É quando tu tem um solo úmido, tá? E tu coloca o peso, e o que vai acontecer com essa umidade que tem presente no solo, Tuane? Um exemplo pode ser uma esponja úmida. Quando tu aperta ela, Ela vai descer, no caso. o que vai acontecer com a água? Tu apertou, a água que tem dentro vai ser expulsa, né? Isso. Ela vai ser expulsa, ok? E esse espaço onde estava a água, ou seja, tá nos poros do solo, né? A água sai dali, ela libera esse espaço para ocorrer o recalque. Quando tu tem uma casa, por exemplo, na proximidade de um rio, por exemplo, essa água, ela não vai ser expulsa, tá? E ela tem maior dificuldade de ser expulsa porque ela tem um nível de lençol freático mais alto. Então, o grande problema seria se fizessem, por exemplo, o que a gente conhece por rebaixamento do lençol freático, tá? Que é furos que fazem no solo e colocam drenos. E aí tu consegue rebaixar o nível da água no solo. Aí poderia ser que tivesse problema nessa casa. Porque daí o solo ia recalcar um pouco. Então, enquanto não é expulso essa água do solo, dificilmente vai ter problema, ainda mais falando de uma casa. Se a gente estivesse falando de um prédio, aí teria possibilidade, sim. Ah, tá. É que lá, tipo, a maior parte das casas que estão na rua da avó, que é bem do lado da ponte da Planalto, sabe? Todas as casas lá, a maior parte é feita nas coxas. Então, tipo, eu duvido que uma delas tenha uma sapata ou que uma delas tenha tido uma planta. A maior parte deve ter sido construída, tipo, vamos lá, a gente tem que morar em algum lugar. Então é muito estranho porque não tem nenhum recalque. Tiveram sorte do solo ser bom ou do solo ter pedregulho, por exemplo. Sem pedregulho aí tá tudo certo. Aí tá bom. Eu, quando construí minha casa, aparentemente por cima do terreno era tudo terra. Terra não tão vermelha quanto essa de Santa Rosa, mas bem estilo. Era um solo argiloso, né? Aí, ao escavar para fazer as sapatas, por sorte, a altura que foi feita a fundação, chegou a metade da casa, mais ou menos, chegou a um pedregulho bem firme. Então, às vezes, o que parece por cima da superfície não é para baixo, né? Pode ter uma camada de solo melhor, né? Mas tem que ter pelo menos, já que não vai fazer um SPT, pelo menos uma escavação com retroescavadeira mesmo, só para conhecer o solo onde está sendo construído. Pode ter alguma surpresa ali embaixo, né? Por exemplo, um aterro, alguma coisa que não está bem consolidado, né? Aqui eu trouxe para vocês uma questão do bulbo de tensões que eu havia falado para vocês, né? Que era 2 vezes a base, que seria a menor dimensão da base da sapata. Isso aqui é uma regra generalista, digamos assim, mas para uma sapata, por exemplo, retangular, o correto seria 3 vezes, tá? Para pegar mais profundo, porque tendo em vista que eu vou ter uma seção que é menor, então tu pode usar 3 vezes. Se for uma sapata corrida, que é estilo do que é feito quando tem vários pilares, né? É 4 vezes a base, a menor base. Então é 4 vezes aquela base ali, eu vou usar de
de resistência do solo, que é melhor ter cuidado com isso, né? Aqui eu trouxe também uma questão importante para análise do recalque, o tamanho das partículas, pessoal. Para vocês terem noção. O cascalho, tá? Olha o tamanho da partícula de areia comparado com o tamanho da partícula de silt. É muito menor o silt, né? E aí, quando a gente analisa a argila, se a gente pegar, tentar visualizar uma partícula de argila, a gente não consegue ver, de tão pequena que ela é. Já uma partícula de silt é possível, tá? Então, o solo está distribuído assim, areia, partícula grande. Por isso que quando a gente pega areia, é possível sentir ela na mão, de fato, né? Fazem, inclusive, lixa de areia, né? Devido ao tamanho dessa partícula. O silt está entre a argila e a areia, e a argila é, de fato, o mais fino e, de certa forma, pode apresentar uma boa resistência. Por que eu digo pode? Que depende da questão do nível do lençol freático dela, tá? Aí tem vários fatores que a gente pode discutir aqui sobre a argila. Mas vamos analisar primeiro a areia, tá? Os tipos de solo. Aqui, eu trouxe essa flecha azul que eu coloquei aqui, ela trata exatamente da questão da escala de resistência do solo também, tá? A areia que apresenta maior resistência. Isso, pessoal, de maior resistência da areia, a gente tem que analisar se essa areia está confinada. O que é areia confinada? Eu tenho que conseguir garantir, por exemplo, nesse caso aqui, desse exemplo, eu tenho que garantir que nunca vai ocorrer uma escavação aqui, ó. Digamos que eu tivesse essa pata aqui, tá? Digamos que fosse possível ter uma sapata aqui. Que eu tivesse resistência, né? Eu tenho que garantir que esse solo não vá ser escavado aqui nunca. Aí eu tenho uma boa resistência da areia, né? A maior parte das areias. O que acontece se ocorrer essa escavação aqui? Eu consigo compactar uma areia. Eu consigo fazer, por exemplo, vamos lá. Eu consigo fazer o que o pessoal faz? Vaso. É possível fazer vaso de areia? Não consegue, né? Não. Porque ela não consegue se agregar. Ela não consegue se aderir um grão ao outro. Já com uma argila, é possível. O pessoal faz vasos com argila. Então, por isso que é perigoso eu atribuir resistência, de fato, à areia, se eu não conseguir garantir que essa areia não vai ficar confinada. Eu tenho que conseguir garantir isso. Se ela vai ficar confinada, se eu não vou escavar na lateral dela, esse solo vai ter resistência. Esse solo arenoso, né? O silt. O silt, na resistência, ele está entre a argila e a areia. Ele pega o melhor dos dois tipos de solo. Ele pega o tamanho do grão maior um pouco da areia, e ele pega essa parte de aderência, digamos assim, de plasticidade da argila, um pouco, tá? Não tanto quanto a argila, mas um pouco ela consegue. E aí, qual que seria o grande problema da argila, pessoal? Que ela demora muito para liberar a água que tem nos poros, tá? Por isso que, quando eu apoio uma sapata, por exemplo, em cima de um solo arenoso, o recalque imediato, ele é mais alto que o recalque por adensamento. Por quê? Porque a areia, de imediato, ela já expulsa a água que ela tem, por causa dos grãos maiores, tá? Já a argila, devido a esses grãos serem tão pequenos, ela apresenta uma dificuldade maior de expulsar essa água de dentro do interior dela. E aí, então, o recalque por adensamento, que é aquele recalque que expulsa a água, ele demora e é maior do que o recalque imediato. Porque imediatamente ela não vai recalcar tanto, porque ela está demorando para expulsar essa água, entendeu? Então, é uma grande diferença, uma diferença importante que tem entre os dois tipos de solo.
Dúvidas? Perguntas? Eu tenho uma, professor. Pode fazer. Na verdade, é sobre as estacas, uma coisa que veio na minha cabeça agora. Tá. Na construção, as estacas elas podem ter tamanho diferente uma da outra? Porque agora eu parei para pensar que nesse caso aí, por exemplo, elas estão na rocha, né? E aí não tem como eu quebrar a rocha para fazer todas as estacas do mesmo tamanho. Pode sim, pode. Pode ter estaca de tamanho diferente. Inclusive, há casos em que as estacas ficam de tamanhos diferentes devido a cargas diferentes que tem nas sapatas, tá? Porque ela é calculada a estilo do que é calculado a sapata, por exemplo. Vocês viram lá no exemplo que eu passei para vocês que as sapatas tinham tamanhos diferentes, tá? Eu posso ter, por exemplo, dependendo da edificação, eu tenho 3 estacas para cada sapata, digamos assim, tá? Cada pilar. Em alguns casos eu tenho 2 estacas para cada pilar. E isso depende da carga que eu tenho para dissipar no solo. Ou, como tu mesmo comentou, se o solo resistente em um ponto ele é mais alto do que outro. Daí tu vai ter que fazer esse ajuste também, né? Essa adequação, né? Mas pode sim, com certeza. Aqui eu trouxe, então, algumas espécies, né, de recalques possíveis, que, como eu disse, tá, pessoal? Toda edificação vai recalcar alguma coisa, tá? Seja milímetros, seja 1 centímetro, vai recalcar, tá? O problema é o tipo de recalque que ocorre na edificação, tá? O que é o ideal? O ideal é que seja esse recalque uniforme, tá? O que é uniforme? Desceu toda a edificação junto, tá? Exageradamente aqui só para representar, mas a edificação desceu como um todo. Eu não vou ter problemas de desnível no piso, não vou ter problema de abertura nas janelas, nada. Qual que é os danos que são? E daí cada tipo tem um dano associado, né? O dano de um recalque uniforme, e aqui um recalque exagerado. Se for pouco, não tem dano nenhum, né? Não é visível daí, né? Isso seria o recalque controlado, o recalque admissível, né? Quando esse recalque for uniforme, os danos são arquitetônicos, ou seja, estético, tá? Dependendo da grandeza dos recalques, danos às ligações com o exterior, por exemplo, escada, rampa. Outro dano que pode ocorrer aqui daí é a questão da ligação do esgoto, ou ligação de água, da água potável da rua também, dependendo do recalque, se for muito grande, pode quebrar essa tubulação, né? Eu posso ter problema que o esgoto da rua, por exemplo, fica para cima da onde está a casa, e isso é um problema que pode ocorrer se o recalque for muito grande mesmo. Então, alguns fatores que são estudados a respeito disso, né? Existe o recalque não uniforme sem distorção, que é quando só um lado da edificação desce, e existe o recalque não uniforme com distorção. Ou seja, por exemplo, só um canto da edificação desceu, tá? E o outro, nada. Aí, aqui no lado tem as imagens, né, de como que ocorre isso. O primeiro, a edificação desceu como um todo. O segundo, ela inclinou um lado da edificação. E o terceiro, como o restante não apresentou nenhum tipo de recalque, como se fosse só um pilar do canto da edificação que apresentou esse comportamento inadequado, né? Aí a edificação apresenta esse tipo de fissura, tá? Então, se vocês verem por aí alguma edificação com esse tipo de comportamento de fissura, pode de cara concluir que é a fundação que desceu aqui. Não suportou essa carga da edificação, o contexto todo, digamos assim, né, com o solo e a fundação, não deu conta dessa carga. Tá, e tem, viu? Eu já vi. Aqui em Santa Rosa, eu não lembro se eu vi, mas eu já vi casa em Passo Fundo com esse comportamento, tá? Então, é algo que pode acontecer. Se for dimensionamento errado, se não ter uma sapata adequada, vai acontecer, muito provavelmente.
Aqui Esse tem uma terceiro imagem caso, Oi? esse terceiro caso, não uniforme com distorção, ele é mais quando o problema é tipo na sapata mesmo, porque se for no solo ele vai ser sem distorção. Pode ser no solo, tá? Pode ser no solo também. Quando que isso vai? Acho que na próxima imagem eu tenho, não. Aqui, ó. Eu posso ter uma situação assim, ó, onde eu tenho em um ponto específico da camada do solo, eu tenho algum problema, alguma falha no solo, sabe? E aí essa falha pode prejudicar o assentamento dessa sapata. Então, se eu não fiz um SPT, eu não vou saber que eu tenho essa falha ali. Eu lembro agora de um caso que a gente estudou uma vez, agora não vou lembrar em qual país, enfim, em qual cidade que fica. É de um aeroporto que eles construíam asfalto e o asfalto cedia sempre. Aí foram tiveram que fazer análise do solo na profundidade e descobriram que o solo tinha uma falha que embaixo de onde existia a pista de pousagem, é como se tivesse vazios, tipo do tamanho de grutas, assim, embaixo do solo. E aí por isso que o solo cedia e ia chegar a pontos de, como eles levaram, daí tiveram que levar a escavadeira, e eles abriram um buraco no asfalto. De tão sério que era o problema. E eles não sabiam sem fazer análise do solo, né? Pesquisar isso na internet vai ter, eu não lembro que país que era, mas foi algo bem marcante, assim, para essa parte de análise de solo, geotecnia, enfim, esse aeroporto. Aqui um caso, né, desse tipo de situação aqui, né, onde recalcou só essa parte externa aqui desse ponto da edificação, o restante, vejo que ela se manteve, né, por isso que teve essas rachaduras, de certa forma, vem em torno de 45 graus aqui, né, no máximo, às vezes, ele percorre um caminho diferente, mas geralmente é 45 graus que ela faz, né, de ângulo da fissuração, estilo da fissuração que ocorre, por exemplo, na falta de contraverga na janela, né, ou de verga. Dúvidas? Perguntas? Até agora não. Ok. Esse aqui eu quero que vocês pesquisem, tá? Na próxima aula, daí que vai ser assíncrona, né? Para nós conversar sobre na próxima semana. É um tipo, uma espécie de recalque, né? Que seria essa uniforme que eu falei para vocês, que a edificação desce como um todo, né? A estrutura não sofre nenhum dano aparente. Ela não fissura por fora, porque ela desce como um todo. Os danos podem ocorrer na questão estética, podem ocorrer nas escadas, nas rampas, ou até mesmo nessa parte de esgotamento sanitário, né? Esse exemplo aqui é da Catedral Metropolitana do México, tá? Esse caso, ela recalca aproximadamente 7 centímetros por ano, tá? Pra vocês terem noção, essa catedral foi construída, ela tinha em 1978, se eu não estou enganado. Ela tinha escada para subir nela, tá? Hoje, a última vez que eu li sobre, as escadas já não existiam mais, já estava descendo para ir na catedral. Então vejam a quantidade, bom, 7 centímetros por ano, imagina, 7 centímetros é muita coisa para uma edificação recalcar. Durante toda a vida dela. Daí tu imagina isso analisando isso por ano, né? Então é muito considerável, é muito marcante esse recalque. Outra que eu quero que vocês pesquisem, façam leitura, enfim, é na Cidade do México em si, que ela afunda todos os anos entre 8 e 12 centímetros, tá? E aí aqui tem uma questão específica do solo de lá, e aí vocês vão pesquisar melhor, vocês vão ler sobre o assunto e vão ver, é que o solo, embaixo dele, de uma certa camada dele, existe um aquífero,
Ou seja, é como se ele estivesse flutuando, digamos assim, em cima da água. E aí, essa água do aquífero é a água que eles utilizam para beber, para tomar banho, para uso diário. E sempre que eles estão tirando essa água do solo, essa água está liberando espaço para o solo ceder. Então, por isso que a cidade do México afunda tanto constantemente. Porque conforme o pessoal utiliza a água, a cidade afunda. É bem marcante também essa situação aqui. Vários estudos tentaram verificar uma possibilidade de se tratar esse solo, mas não existe um tratamento. Porque o problema está na base dele, que ele está sobre um aquífero, né? Então, não é que essa água sai dos poros do solo, e sim é a base de sustentação do solo. Aqui Tá, o mas exemplo então as que... pessoas lá constroem casas, tipo, com aquilo que é para ser um alicerce acima, né? Tipo, eles têm que construir os alicerces praticamente acima do solo para que dure mais de 3 anos. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Tem casas, inclusive, que eram de 2 pisos e tiveram que ser abandonadas, teve que ser abandonada a parte de baixo, porque não tinha mais como acessar, né? Porque, enfim, afundou demais. E aí é bem complicada essa situação, né? Tu não tem muito o que fazer. Tá, mas ela desce uniformemente? Toda Desce uniformemente. Isso aí. Ela desce toda como um corpo rígido, né? Ela não tem um recalque diferencial. Ela é porque o problema está no solo como um todo, não em pontos do solo, né? Então por isso que ela desce integralmente. E nesse caso aqui, não é nem a edificação, é a cidade que desce, tá? As ruas, as edificações, tudo, desce tudo em conjunto. Aqui, então, o recalque mais prejudicial, digamos assim, a edificação, que é o diferencial, tá, pessoal? O recalque diferencial, o próprio nome diz, né? Ele recalca diferente para cada sapata, digamos assim. E aí isso provoca um dano estrutural na edificação. Então é o mais prejudicial e, de certa forma, é o que mais ocorre aqui no Brasil, tá? Porque a gente tem um solo razoavelmente bom e aí o único recalque possível de ocorrer acaba sendo esse, que daí foi por algum ponto do solo que não teve um comportamento adequado e aí ocorre esse recalque diferencial. Não é o recalque da edificação como um todo, né? Das fissuras que eu já falei para vocês. Oi. Aí, tipo, se eu fosse fazer a análise, aí de um lado teria mais recalque. Eu usaria, tipo, uma estaca de um lado e uma sapata do outro. Poderia ser uma sapata maior, poderia ser uma sapata mais profunda, teria que fazer análise do solo. Dependendo do tipo de comportamento que tu verificasse, por exemplo, na análise do solo, no SPT, tu colocaria a estaca em toda a edificação daí, tá? Mas é possível. Por exemplo, se tu tem uma pedra, por exemplo, nessa parte aqui, de um lado da edificação, por exemplo, uma camada aqui com uma rocha não fragmentada, por exemplo, não é uma pedra só que tem aqui, tá? É uma rocha inteiriça. É possível usar a sapata aqui e usar a estaca nesse ponto. Não é que não possa, é possível. Eu tenho que garantir que no ponto que eu usar a sapata, por exemplo, que isso não vai recalcar, né? Tem que garantir a resistência desse solo aqui, porque senão do outro lado eu coloco a estaca, lá não vai recalcar, porém no lado da sapata eu inverti o recalque daí, né? E eu vou ter um problema. Então, se eu conseguir garantir essa situação, é possível usar fundações diferentes, sim, sem problema. Não é convencional, tá? Geralmente faz tudo de um tipo só, mas não existe nada que diga que não possa fazer. E a Torre de Pisa, essa é a desgraça da construção civil mais visitada do mundo, né? Porque
Eles não fizeram para acontecer isso, né? Mas aconteceu. Hoje ela não está com essa inclinação, tá? Essa inclinação ela foi apresentada perto dos anos de 1990, por ali teve uma intervenção até 2001, de certa forma, alguns anos ela ficou fechada a visitação, tá? Porque ela inclinou quase 6%. Aliás, quase 6 graus a inclinação dela. Ela foi muito forte a inclinação, e aí o que tiver que fazer? Foi contratado peritos, enfim, e empresas especializadas para reforçar esse solo e para tentar diminuir essa inclinação, porque ia cair se não tivesse tido alguma intervenção, né? E aí foi feito essa intervenção e reduziu o recalque para hoje ter em torno de 4 graus, tá? Diminuiu consideravelmente. E aí, essa também é uma obra que eu quero que vocês pesquisem para a próxima aula, e aí, para a gente conversar sobre, né? Curiosidades sobre ela, enfim, podem trazer tudo que vocês encontrar para a gente falar na aula. Aí, agora eu vou fazer... Teria um videozinho, mas eu passo na próxima aula, que já está em cima do horário, né? Eu vou fazer um sorteio de quem vai apresentar esses estudos, né? Aí, claro, todos vocês vão pesquisar, e aí vocês vão talvez alimentar com dados essa pessoa que vai fazer a apresentação, e podem contribuir também na apresentação, não é que os outros não podem falar nada, mas vamos definir três pessoas aqui para trazer esse tema para a aula, ok? Eu vou pegar aqui, botei um sorteador, né, vocês são em 29, e pelo número que der, a gente olha lá no Siga. Por que entre 13 e 29? Porque são 3 temas, 3 obras. E aí, como eu disse, se alguém de vocês quiser ajudar esse colega que saiu no sorteio, melhor. Oi? O número de temas você tem que colocar ali onde está o 2, e onde está o 3 você tem que colocar o número 1, porque é do 1 ao 29. Tá certo. Isso. Que medo. O 20, o 21 e 27. Meus colegas devem ajudar, tá? Vamos ver. 10 linhas. 1, 2, A Raquel é o 3, 27. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a Kelly, a Laura e a Raquel. Isso aí. Nossa, que sorte. Que sorte. Mas como eu disse, pessoal, vocês puxam, digamos assim, o assunto, tá, o tema, e daí os demais da turma e eu também, a gente contribui com o que for falado, tá bom? Não é que é para vocês sozinhas apresentar, tá? Cada uma pega uma. Isso, cada um de vocês pega um daqueles que tá no slide ali, eu vou mandar para vocês na sequência agora o slide, e aí na semana que vem, todos vocês podem usar a aula como é assíncrona para pesquisar sobre isso, podem trazer algum vídeo, podem trazer alguma curiosidade, podem trazer, por exemplo, o que foi feito na Torre de Pisa para retornar ela um pouco, diminuir a inclinação dela, enfim, eu vou deixar livre para vocês trazer tudo que vocês quiserem sobre o tema. E aí as 3 a gente fala durante a aula da próxima semana, daí, semana que vem na outra. Então, não pode também ser muito extenso, né? Ok? Ok. Beleza, então. Por hoje era isso, pessoal. Até mais. Nos falamos na próxima semana. Qualquer coisa, mandem um WhatsApp ali ou e-mail, enfim, se tiver alguma dúvida sobre o tema ou sobre o trabalho que eu vou fazer. Tá bom? Os demais colegas, ajudem as 3, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau, então. Tchau, Bom final de semana. Tchau, Rodrigo. Tchau, senhor. Tchau.